Só para lembrar uma coisa que, pessoal, nós não vamos analisar e nem avaliar nada do que aconteceu, mesmo porque nós não temos acesso a nada ali dos detalhes, né? Isso aí, com certeza, isso aí vai cair o quê? Vai cair no Conselho Regional de Medicina, no Conselho de Medicina? Eles vão Ó, analisar também? lembrando, como assim, como é uma morte por causa externa, numa morte que assim a gente não tem uma coisa bem definida, isso daí vai para o IML que vai fazer mesmo o laudo competente para averiguar as causas de morte do paciente, porque é morte por causa externa, entendeu? Então, sempre Entendi. que a gente se depara com uma situação na qual você tem dúvida se foi um mecanismo de morte externa, não foi, por exemplo, assim, teve um infarto e daí veio a óbito. Entendi. Aí você, o médico atesta, mas como é uma evidência assim de que pode ter tido uma influência externa, quem tem que fazer esse laudo é o médico legista mesmo no IML. Saquei. Pô, e o cara era tão novo, né, cara? O cara tinha 27 anos, cara. E já tá. Você acha que tem aquele negócio, né, que sempre acontece, a gente cai nessa. Não tem como, né, de não cair nisso. Que tem essa pressão aí pra pessoa tá sempre muito bonita, com a pele muito. Porque, igual você falou, né? Faz esse tratamento quando você tem ruga, quando você tem não sei o quê, ou quando você tem mancha. Mas o cara jovem, né, com a pele aparentemente boa e tal, né? O que é? Essa pressão mesmo que faz que a pessoa faz essas coisas? Como? Quando a gente fala da dermatologia como especialidade médica, tem uma coisa muito importante. Então, o que eu sempre lembro para assim, os meus colegas, quando a gente conversa sempre? Pensa assim, se você estiver andando na rua agora e você passar do lado de uma pessoa, você vai conseguir olhar para ela e falar que, por exemplo, ela teve 3 infartos e ela está com 10 stents no peito? Não. Você vai poder olhar e falar assim, nossa, esse é um paciente que tem diabetes e ele toma insulina e mais uns 5 remédios para poder controlar o açúcar no sangue. Também não. Na dermatologia, do lado bom e do lado ruim é o seguinte, é uma especialidade que a gente depende muito do visual. Só que onde mora o problema nisso? O outro que não tem esse preparo, o outro que é leigo, ele também enxerga o processo de doença. E sempre que ele enxerga o processo de doença, ele vem com todos os vieses e preconceitos. Então, existe essa pressão estética, só que tem uma coisa muito importante. As nossas doenças dermatológicas, elas têm um impacto na qualidade de vida. E uma das principais doenças que a gente vê que traz esse impacto é, acne. A acne é uma doença de pele extremamente comum e Aham. que, quando não bem tratada, por exemplo, deixa sequelas permanentes, que são as cicatrizes. E uma das coisas que a gente consegue modificar com esses procedimentos invasivos, como laser, como peeling de fenol, como microagulhamento, são o quê? As cicatrizes de acne. Então, provavelmente seria essa a minha grande hipótese, assim, justamente por quê? Porque como ele é um procedimento invasivo e que causa essa remodelação de colágeno, ele tem uma perspectiva de poder melhorar o aspecto das cicatrizes. E é muito interessante, porque quando a gente olha na literatura, a acne, tanto a acne ativa quanto a presença das cicatrizes, ela traz um impacto para a qualidade de vida do paciente igual a um paciente que tem uma doença crônica, Uhum. diabetes, problema de pressão alta, câncer. Assim, Entendi. parece até brincadeira, mas quando você pergunta como a pessoa se sente em relação a isso, o impacto na vida é bem significativo. Eu tenho, por exemplo, pacientes que uma das primeiras coisas que eu pergunto falo, e aí, você deixou de fazer alguma coisa na sua atividade de trabalho ou de ir para a escola? E eles só se dão conta com relação a isso quando alguém pergunta. Eu tenho, por exemplo, meus pacientes adolescentes, que dermato a gente trata, assim, todas as idades, entendeu? Uhum. Dermato é sem restrição. Eu pergunto para eles, falo assim, e aí? Ele, poxa, eu penso na roupa que eu vou usar para ir no colégio, ou às vezes eu quero esconder o rosto, assim, já Entendi. deixei de ir numa festa, ou então assim, eu passo maquiagem bastante para Pra cobrir esconder todas as alguma marca, lesões. né? Exatamente. Ah, não, entendi. Entendi, não, beleza. E aí, o que pegou nesse caso aí bastante, né? É o fato do profissional ali que aplicou, né? Ela ter. Parece que ela pegou uma apostila na internet e lendo a apostila ela foi fazer a aplicação, né? Isso aí que parece que tá pegando bastante, né? E como controlar isso? Como que alguém pode pegar uma coisa e sair aplicando assim? E aí até a gente estava conversando aqui antes, né? Que é esse problema aí de regulamentar. Queria que você falasse um pouquinho dessa parte aí,
de como que pode, quem pode fazer, quem não pode fazer esses procedimentos e tudo? Se tem alguém que regulamenta isso, ou como que é essa coisa toda aí? Dentro das especialidades das áreas da saúde, a gente tem os conselhos. Então, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal de Farmácia. Esses órgãos, eles são os órgãos responsáveis por estabelecer quais são as competências do profissional devidamente regulado, devidamente inscrito nos seus órgãos de áreas de atuação. A gente tem, por exemplo, a lei do ato médico, que estabelece assim, o que é um ato médico que só quem é médico pode fazer. Então, a competência é do conselho para falar o que pode ou o que não pode, mas os conselhos não são quem fiscaliza. Aí eu não sei quem fiscaliza. Tipo, realmente, assim, eu não tenho a menor ideia de quem é o responsável por fiscalização. É até um pouco, assim, de ignorância da minha parte, porque, tecnicamente, quando eu olho para o meu conselho, pô, ele fiscaliza o que os médicos estão fazendo dentro da competência da medicina. Certo. E uma coisa que os conselhos falam é, pô, se você está devidamente inscrito e você está falando com colegas da sua área, você pode discutir os atos que são específicos, mas não tem uma conversa sobre forma, sobre formato, sobre algumas coisas. O que eu sei que, por exemplo, tem é que no Conselho Federal de Farmácia está estabelecido que para você atuar dentro da área de estética, você precisa ter uma pós-graduação registrada, lato sensu, com pelo menos 360 horas de carga horária, entendeu? Entendi. Agora, o próprio conselho fala que não compete a ele fiscalizar essas questões de, alguém fez um curso XYZ, entendeu? Eu realmente, cara, até abri assim para quem está ouvindo a gente, quem que regulamenta isso mesmo, da fiscalização, entendeu? Até perguntar isso daí mesmo. Não, ou talvez até mesmo não tenha e infelizmente, né, como acontece em várias coisas que a gente vê, talvez essa necessidade surja depois que acontece um caso desse, né? Porque aí pode ser que isso... Sempre quando acontece um caso assim triste pra caramba, que é o cara ter morrido e tudo, isso aí acaba expondo um problema que tem. E talvez um problema nessa parte seja esse, né? Exatamente. Eles vão perceber, caramba, tem uma falha aqui na fiscalização, temos que fiscalizar melhor, ou regulamentar desse jeito, ou fazer isso para não ter o problema. Mas é triste. Porque nós vamos pôr a cena aqui, mas eu acho que todo mundo aqui já viu. Mas você que é da área, quando você vê a cena ali, né, que tem a filmagem do cara, o cara morrendo mesmo, né, cara? Filmado ele morrendo, né? Aquilo é agonizante, né, cara? Porque ele passa mal, né? E não tinha assim... É lógico que não dá pra gente saber, só olhando, né? Mas, poxa, o cara, ele reclamou que ele tava passando mal, não tinha como ter chamado alguém antes, né? Um SAMU antes, porque o SAMU chega depois, né? No vídeo lá continua, né? E o SAMU chega depois, mas aí o cara já tinha morrido. Mas, nossa, cara, é um negócio agonizante, né? Como que é pra você que é médico e da área vendo isso aí? Deve ser muito pior, né? Assim, é uma situação bem... duplamente, assim, agonizante, porque você vê o seguinte... A primeira é você sempre ver o sofrimento alheio, e isso é uma coisa que, empaticamente, se você não for um psicopata, você vai se sentir, assim, incomodado porque você está vendo o sofrimento de outro ser humano e você se identifica com aquilo, acha que aquilo pode acontecer com você, tem aquele processo de contra-transferência. Então, cara, você vê uma pessoa agonizando. Para mim, tem a dupla questão, porque, assim, eu já vi muita gente sofrer. Eu já lidei com a morte algumas vezes, morte no âmbito pessoal, morte, por exemplo, de pacientes, e a gente vê, assim, como é o fim da vida. E tem duas coisas, assim, que são extremamente agonizantes naquele momento, que é justamente, assim, você vê e a sensação que às vezes eu tenho é, tipo, tá, mas é aquilo que você falou, ninguém fez nada, ninguém estava fazendo nada, assim, porque a gente tem o conhecimento que, cara, tem coisas que você pode tentar ali, tipo, parada cardíaca, pô, você vai lá e massageia direito o paciente. A gente sabe que, PCR assim, cara, dá para tentar reverter se você faz massagem cardíaca adequadamente, se tem um desfibrilador lá para você identificar e fazer um choque. Então é uma coisa assim que fica aquela reviravolta de você pensar e ver uma vida jovem que ocorre numa fatalidade, e aí você fica pensando, poxa, será que teve alguma outra coisa a mais que poderia ser feita? Mas é aquilo lá, chover no molhado, né? Não chorar pelo leite derramado, às vezes, como as pessoas falam. Claro. Então tem essa dupla agonia, assim, é bem agonizante porque é chocante, não recomendo para as pessoas ficarem vendo aquilo lá,
porque não é legal, entendeu? Tipo, de verdade mesmo. E pra gente, como médico, é aquilo, você vê um paciente agonizando e que mais poderia ter sido feito ali, se você fica até pensando, pô, se eu tivesse lá, eu ia ter feito massagem dessa forma, mas você não tava, entendeu? Então dá aquela sensação, assim, é bem ruim. Eu Não. falo da minha experiência, assim, não é uma Não. coisa que é legal de olhar, entendeu? Não, com certeza. Ó, eu tô vendo aqui o pessoal comentando, para quem não viu, esse vídeo tá no Insta, né, Gabi? Tem no Insta, né, galera? Eu não vou passar aqui porque é triste pra caramba, entendeu? É muito triste mesmo. Então, para quem não viu, que é esse caso aí do rapaz que faleceu com isso, tem um vídeo inteiro lá que mostra, ele pega na mão acho que do namorado dele, né? E tudo antes, né? Que é triste pra caramba, né? Tá louco, cara. É uma das coisas mais tristes que tem. É horrível. Igual disse o Gui aí, você vê uma pessoa morrendo, é um negócio que nunca é bom, a não ser que você seja maluco da cabeça. E é dureza. O que a gente pode deixar aí pro pessoal de alerta, né, Gui? Eu acho que isso não tem problema. É de quando a pessoa for procurar, né, para fazer um procedimento, qualquer procedimento, né? Obviamente. Mas lógico que procedimentos, vamos dizer assim, do coração, o cara, ele já vai num cara especialista no coração, né? Então, Exato. a pessoa. E às vezes tem. Eu não sei como que isso é tratado dentro da medicina, porque às vezes fica assim: não, eu só vou só vou passar um negócio aqui na cara para tirar uma espinha ou para melhorar a aparência. Talvez a pessoa não leve com tanta seriedade como se fosse fazer uma. Não, eu vou fazer uma cirurgia do coração. Não, então eu tô indo falar com um cardiologista e tal. Mas tem você aí, tem toda a turma, né, da sua área, que é uma turma que estudou, que passou pela mesma coisa, só que se especializou nesse tema e que é importante, igual você acabou de falar aí, às vezes até mais importante, porque a aparência é a coisa externa, é a coisa que você vê, né? Então, talvez o conselho, o que você pode dar aí para deixar aí de conselho para quem quiser, quem tiver interessado em fazer qualquer procedimento e tudo, como procurar um profissional, como que passa aí essas suas dicas aí, melhores práticas aí. Eu não me acho no lugar de dar conselho para ninguém, porque o que eu entendo da vida, não é mesmo? Mas eu posso falar como é que eu raciocino um pouco essas coisas e da forma como eu penso que eu orientaria e como eu oriento os meus pacientes. Então, a primeira coisa é aquilo que você falou. A gente tem hoje uma grande banalização dos procedimentos, porque fala assim, é minimamente invasivo. Tá, mas define o minimamente. O que é minimamente? Se chegou na corrente sanguínea, já era, né, cara? Porque entra ali e acabou, né? Vai pro corpo inteiro, né? Exatamente, entendeu? É a mesma coisa que a gente fala assim, da coisa do preenchimento lá. Pô, tem risco aquilo, pode levar à cegueira, necrose. Então, assim, onde que está a passação de pano em cima do minimamente? É procedimento invasivo. Então, a primeira coisa que eu sempre falo é assim, procurem muito bem os profissionais que vocês querem, justamente por quê? Porque os procedimentos, eles têm complicações. E quando você pensar num procedimento, pensa em duas coisas principais. Primeiro, se der errado, quem que você vai procurar para cuidar do que der errado? É com essa pessoa que você tem que fazer o procedimento, é com a pessoa que está preparado para lidar com as complicações. Tem muita gente que fala em curso de marketing e vendas assim, não, você não pode falar sobre complicação porque isso afugenta o paciente. Não, é risco. Você tem que conversar com o paciente, é risco informado. É que nem, por exemplo, você falou, tu acha que o cardiologista lá, o cirurgião cardíaco, não vai falar que tem risco na cirurgia do transplante do coração de dar tudo errado? É lógico que vai falar. É uma decisão da pessoa. Ela tem que tomar essa decisão, de novo, com a melhor evidência. Eu vou esconder uma evidência? Jamais. Então, sempre pensa assim, se der errado, quem que eu procuraria para tratar o erro? É com essa pessoa que você vai procurar. E lembrem da coisa importante, a mídia social, ela é uma grande vitrine de trabalhos, mas quem faz a vitrine escolhe o que vai colocar nessa vitrine. Então não acreditem logo de antemão em antes e depois a todo momento, e que os resultados são incríveis, e que fulano de tal fez e amou, entendeu? Vocês têm que tirar a própria conclusão de vocês. Procurem então uma pessoa que fale na mensagem da forma como você, por exemplo, se identifica, que aí você vai encontrar um profissional que esteja de acordo assim com a forma de você conduzir as questões, da forma como você enxerga o que é um resultado adequado, porque a outra coisa que a gente esquece, que é a segunda parte, é assim, todo procedimento tem uma indicação. A gente não faz procedimento estético
por bel prazer e porque o médico acha bonito e vai deixar você mais bela. Não. Eu sempre pergunto para os meus pacientes, eu ensino para eles isso daí na mídia social também em relação a isso, mas eu acho que é a coisa assim, a gente pensa no procedimento estético da mesma forma que eu penso no remédio. Então, esquizofrenia, vou tomar clozapina porque meu psiquiatra prescreveu a clozapina para eu tomar para esquizofrenia. Tenho uma queixa que é cicatriz de acne. Quais são os procedimentos que eu posso fazer para amenizar, para melhorar, entendeu? Essas questões. Então, sempre pensar também na indicação. Você não faz um procedimento estético por qualquer coisa, você faz porque você tem uma indicação. Porque é um procedimento invasivo, é uma questão assim que tem que ser muito bem pensado. Então, sempre pensa na indicação e sempre pensa, se der tudo errado, quem que eu vou procurar para cuidar do que deu errado?